Olá! Estamos começando mais um Fios TV e o tema de hoje é oratória. Para tratar desse assunto, nós convidamos a fonoaudióloga Dâmia Duarte e ela vai explicar para a gente. Dâmia, o que é oratória? Olá, Germano. Oratória é a arte do falar bem, do falar bonito, do falar adequado. Muitas pessoas, elas falam pouco e dizem tudo. Isso trabalha a linguagem. Algumas pessoas, elas falam num padrão de voz baixo, que é saudável, e todos entendem. E outras pessoas, elas estão aqui falando e tem que estar puxando esse ar. Então, para ter o dom da oratória, nós precisamos trabalhar voz, fala e linguagem. A respiração? A respiração está enquadrada na voz. Certo. Para que eu tenha uma voz saudável, para que eu possa falar 2 dias direto, eu possa dar aula de manhã, tarde, de noite, né? Muitos professores dizem, eu sou rouco porque sou professor. Eu não entendo qual é a relação. Porque eu falo muito. Continuo sem entender a relação. Porque você sabia que falar é o melhor exercício vocal? Agora, claro, tem que falar corretamente. Não é corretamente o português, e até que, para a oratória, é importante que a gente, conheça as regras. Isso, conheça as regras direitinho para que fique adequado. Mas falando de saúde, porque a oratória ela não é só embelezamento, ela também puxa muito da saúde. Eu preciso ter uma voz saudável, eu preciso ter uma respiração adequada, uma postura correta, uma dicção e articulação favorável à minha fala. Qual é a diferença entre dicção e articulação? Articulação é os movimentos que eu utilizo nos meus órgãos fonoarticulatórios, que são língua, bochecha, lábios, e a dicção é eu falar corretamente e completamente todas as letras da palavra. Fica muito bonito eu dizer primeiro do que primeiro. Principalmente quando é uma linguagem mais culta, a nível de uma entrevista, a nível de uma palestra, a nível quando você quer se colocar melhor, porque quem busca a oratória geralmente é para falar em público, né? Então, muitas gente diz assim, eu não entendi muito, mas falou bonito, né? Já é meio caminho andado. A postura às vezes fala muito, né? Sim, a postura corpórea, como também a postura profissional, porque dentro da oratória a gente não se preocupa só com a fala, a gente se preocupa com a fala, mas também com a postura como um todo, postura física, postura profissional e postura fonoarticulatória. E a questão de palco, teatro, eu acho que teatro até mais do que música, porque a música tem todo aquele trabalho, o teatro, ele normalmente não tem o microfone para amplificar a voz. E aí? Eu preciso de uma impostação vocal. E o que seria essa impostação vocal? Eu preciso utilizar de uma voz que momentaneamente não é o meu padrão. Por exemplo, eu tenho um padrão de falar nessa altura, mas lá no palco, onde não tem microfone, por 1 hora, 2, sei lá quanto tempo vai durar a cena, o espetáculo, eu vou ter que falar com um padrão de voz muito mais alto. Então, eu tenho que ter um outro tipo de respiração, um outro tipo de postura física, um outro tipo de articulação. Eu vou ter que abrir mais a minha boca, eu vou ter que trabalhar mais o meu diafragma para chegar no final do evento e não estar cansada. E pode ser prejudicial, assim, passar esse tempo todo falando alto, mesmo que você trabalhe todas as suas técnicas, pode ser prejudicial? Tudo em excesso, chega a ser prejudicial. Todo exagero tem lá os seus malefícios. Mas se você tem todo um padrão, de impostação vocal, você consegue, sem nenhum malefício à saúde, 2, 3 horas seguidas, corridas, falando ou cantando, sem vir a prejudicar a sua voz. Mas fico alerta, você tem que ter toda uma técnica respiratória, toda uma técnica de postura, de articulação, que tem gente que falou assim, não fecha a boca de jeito nenhum. O outro não escuta, além do outro não escutar, é prejudicial para a própria pessoa que está falando. E a questão do aquecimento vocal? É importantíssimo. Faz parte, é um dos recursos que nós utilizamos, e esse aquecimento vocal, eu vou até puxar um pouquinho a nossa conversa aqui para trás, que eu falei a questão dos professores, são raros, são poucos os professores que eu conheço que utilizam
do aquecimento vocal e do desaquecimento vocal diariamente. Até naquele dia em que ele não vai trabalhar, é importante que ao acordar ele faça um pouquinho desse aquecer da voz. Que um exemplo, né, um exercício é você inspirar profundamente sempre pelo nariz. Você nunca deve puxar o ar pela boca. Isso não é saudável. Você tem que inspirar pelo nariz e soltar esse ar vagarosamente, emitindo a letra S. É um tipo. Né? Agora sim, depende, se tem aquecimento vocal para cantores, tem aquecimento vocal para atores de teatro, tem aquecimento vocal para professores, enfim, cada profissão, cada modo que você vai utilizar a sua voz requer um padrão especial. Tem cantor que vai fazer a apresentação de uma única música, como um The Voice da vida. E às vezes faz o aquecimento cantando a própria música. É válido. É válido? Sim, é válido. Eu tinha ouvido falar que o ideal era você fazer o aquecimento cantando uma outra música. Tem alguma relação disso? Isso aí eu ouvi falar, não foi de um profissional. Sei. Assim, como eu acabei de dizer, existem vários tipos, né, de aquecimento e desaquecimento vocal. O exemplo que você está dando aqui é para aquela pessoa que vai se apresentar uma única vez, ali, naquele momento. Uma música, mas que vai rasgar, vai... Primeiro, uma única vez, né? Porque assim, antes de eu continuar te explicando, deixa eu abrir aqui um parêntese. Existe um mau uso vocal, que é quando eu não tenho essas técnicas e utilizo dessa minha voz, forçando essa voz quase que diariamente, eu estou usando mal, é o mau uso. Existe o abuso vocal, que é o caso que você colocou. Não, ele não canta todo dia profissionalmente ali, até canta, ensaiando, mas cansou, para. Ali cansou, não pode parar, na verdade, ele tem uma apresentação. Então é essa a diferença entre a minha fala profissional, mesmo que seja um único momento, a minha fala do cotidiano. Então, mas aí, respondendo agora a sua pergunta, né? Quando eu abuso da minha voz, um pequeno aquecimento já me dá esse resguardo, já me dá esse amparato de eu, como diz você, rasgar a minha voz ali e não vir a ter um problema. Contudo, depende muito também da pessoa. Porque tem pessoas que dizem assim, desde pequena que eu sou rouca, então, não. A fisiologia. A fisiologia da pessoa, a diferença entre homem e mulher. Então, cada profissional, ou melhor, cada pessoa que vai trabalhar com sua voz profissional, é interessante que seja orientado, que tenha toda uma técnica para cantar sei lá quantos anos, para trabalhar com teatro sei lá quantos anos, para ser professor sei lá por quantos anos e não ter problema vocal. E eu garanto, se você sabe falar bem, você pode falar o quanto quiser, por quanto tempo quiser, sem ter nenhum problema na voz. Então, o que é que a gente pode fazer? Para adquirir essas orientações, se você tem alguma dúvida, mande um e-mail para nós, né? Faça uma avaliação. Os primeiros sintomas de que eu estou abusando ou usando mal essa minha voz canso ao falar. Terminei de falar, eu estou cansada. Nem corri, só fiz falar e estou cansada. Segundo, uma coceirinha na garganta, aquele pigarro. O velho pigarro. Tá aqui falando e ter que puxar a respiração, às vezes a gente vê muito na estrada conversando com uma pessoa, a pessoa respirando, aquela respiração ofegante. Você está gripado? Não, eu conheço gente que manda áudio no WhatsApp, que vai falando e já e vai... Essa pessoa tem que a gente fica questionando o que é que essa pessoa está fazendo enquanto está falando. Pois e às vezes está só falando mesmo. Se está só falando mesmo, encaminha para mim, enquanto essa pessoa não teve um problema já vocal. Porque isso aqui, gente, é o corpo dizendo, opa, eu estou cansando, eu já não estou mais aguentando, até chegar à rouquidão. Sabe quando é que o profissional me procura? Ele chega e diz assim, olha, eu cantava, então eu dava muita aula, aí de vez em quando eu ficava rouco, mas aí passava. Aí depois eu ficava rouco e aí passava. Até que fiquei rouco e não passou mais. Aí tem um calo já na corda vocal. Aí quando chega já tem um calo, já tem um cisto. Às vezes nem só a fonoterapia já resolve. Muitas vezes chega
para mim, e já tem que se submeter a um ato cirúrgico, mesmo que simples, mas é um ato cirúrgico. E nós podemos prevenir tudo isso apenas com boas orientações, apenas sabendo falar corretamente. Você que trabalha com a voz, que está o tempo todo falando, não deixe de frequentar um profissional da área, um fonoaudiólogo. Eu passei alguns anos no palco cantando, e eu tinha um acompanhamento fonoaudiológico, até porque eu desde pequeno tive problema de dicção. Sim. Então já me atrapalhava muito. Hoje eu ainda tenho um pouquinho, a gente vai, sendo que às vezes até por tentar falar rápido demais. Mas a questão da respiração eu soube controlar bem. Então, eu sou um caso à parte porque eu vim desde a infância com o problema fonoaudiológico. E fui deixando para lá. Fui deixando, subi nos palcos e comecei a sentir. Agora, você que trabalha com a voz o tempo todo, como o caso que você falou de professor, sim, palestrante, sim, advogados, pronto, religiosos, pessoas que ficam pregando por muito tempo, todas essas pessoas são consideradas profissionais da voz. Eles possuem uma voz profissional. E qual o seu instrumento de trabalho? A voz. Se você é um desses, deve sim ter muito cuidado para não vir a ter algum problema mais na frente. E segundo o que você estava falando, né, eu estou aqui correlacionando, muita gente diz assim, fonoterapia eu fiz, mas aí voltou depois. Sabe o que acontece? Começa a fazer o tratamento, aí melhora. Aí quando melhora, se dá alta. Sabe? Já melhorou, então pronto. E volta a ter todos os padrões anteriores. Eu já ouvi falar disso na minha vida. Pois então, né? Por isso que eu lembrei, né? Aí o que tem que esperar o profissional lhe dar alta. Tem tratamentos que duram só 3 meses, tem tratamentos que duram 1 ano e meio. Mas, garanto, todo fonoaudiólogo, eu digo isso, né, em nome de todos os meus colegas, que eu digo, se você esperar a alta do profissional, rarissimamente você vai voltar a ter o mesmo problema. Bem, eu acho que a gente já falou tudo que tinha para falar. Sim, eu acredito que sim. Você quer falar alguma coisa sobre um curso seu? Ela dá curso de oratória também, ela ministra curso aqui na Field Center, inclusive. Então, fica à vontade, venda seu peixe. Pronto. Então, como o Germano acabou de dizer, né, eu ministro cursos de oratória, onde nós trabalhamos em primeira mão toda a saúde. Saúde da voz, saúde da fala, saúde da linguagem. A gente tem técnicas de memorização dentro desse curso, técnicas de respiração, técnicas de postura, que postura eu devo, até mesmo de dormir. A postura como você dorme muitas vezes influencia na forma como você respira. E para falar, eu preciso da minha respiração. Então, até para viver um pouquinho a gente precisa, né? Não, da respiração correta. Eu sei, tô brincando. Eu sei. A alimentação, a gente dá dicas também quais são os alimentos que são favoráveis, quais são os alimentos que naquele momento em que eu vou rasgar a minha voz cantando, então... Isso é um problema para mim. A questão da alimentação? Alimentação, sim. Como assim? Eu odeio maçã, por exemplo. Pois é, então. Eu não gosto de gengibre. Fazer um alerta. Gente, certo. Então, a maçã, é bom dizer. A maçã, ela é perfeita. Todo profissional da voz deve comer uma maçã por dia. Utilizando ou não da sua voz profissional naquele dia, a maçã, ela não é boa só para a voz, não. Ela é boa para o corpo como um todo. É uma das melhores frutas em relação à oratória, né? Deve fazer parte da sua alimentação diária a maçã. O gengibre, as pastilhas... hortelã, né? Que seja o hortelã mesmo, ou suco que você põe hortelã, tudo isso não é que venha fazer mal à voz, mas ele mascara o seu problema. Por exemplo... Eu utilizei muito tempo pastilha no palco mesmo, tô sentindo aqui, tá ressecando, logicamente uma garrafa d'água, por exemplo, às vezes não chegou a água, joga a pastilha para meio que adormecer. Pronto, é essa a palavra. Ela faz com que você esqueça que aquele órgão, que no caso aqui são as cordas vocais, né, que aquele órgão está ali pedindo socorro. Adormece, você vai, fala bonito, canta bonito, faz lá o show, excelente, mas aí no outro dia,
Aí, olha, a pastilha acho que já passou o efeito, vou comer outra. Vou, né, vou botar o gengibre e vai mascarando, até que, poxa, por que eu não fico bom nunca? E quando você para, que vai ver que não ficou bom nunca, foi só mascarando o sintoma, né? Chega naquele caso que muitas vezes já está agravado. Então, vamos fazer o curso da Dâmia. Nós vamos lançar, fica acessando o nosso site, Sim. vai estar anunciado, a gente vai começar, você vai elaborar o currículo do próximo curso, nós vamos lançar, fica acompanhando o site, vai estar anunciado quando tiverem abertas as inscrições. Então, vamos terminar por aqui, né? O tempo está curto. E você quer falar alguma coisa? Fale. Não, eu quero só dizer que, mesmo antes que aconteça o curso, se você tem alguma dúvida, se você quer um esclarecimento a mais em relação à alimentação, hidratação, postura, pode mandar um e-mail para nós, pode marcar uma avaliação, porque, como eu falei, tem pessoas que em uma avaliação, nas orientações que a gente dá, já esclarece, já se precaver de futuros problemas que venham a ter. Todos os e-mails a gente vai tentar responder. Nós estamos recebendo muitos e-mails questionando os casos dos programas anteriores e algumas pessoas estão já pedindo novos assuntos. Nós vamos responder todos os e-mails na medida do possível. Por exemplo, um e-mail que chegar relacionado à fonoaudiologia, eu automaticamente repassarei para a doutora Dâmia responder. Então, manda e-mail para a gente, acessa nosso site, acompanha nossos programas, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e sejam bem-vindos. Essa é a Fields TV.